Oi! Se você estiver ouvindo um ruído um pouquinho discreto aí de fundo, provavelmente é o PC que tá funcionando aqui do lado, tá? Ignora, eu vou tentar dar um jeito nisso, mas assim, se tiver ainda, é isso, tá bom? Há uns dias atrás eu publiquei um vídeo assistindo o trailer dublado de Iron Lang. Comentei que ele ia vir pro Brasil, e esse vídeo aqui de hoje é uma análise que ninguém pediu sobre o filme de Iron Lang. Eu vou ter que ser honesto com vocês aqui agora, porque a ideia principal desse vídeo era gravar uma introdução antes de gravar realmente uma análise. Que nem o vídeo da Summer, sabe? Tipo, primeiro eu iria gravar a introdução do vídeo, aí eu iria assistir e depois gravar a análise. Só que eu sou um completo irresponsável e o meu cronograma do dia que eu ia assistir o filme simplesmente não funcionou. E aí eu me vi às 4 horas da tarde sem ter treinado, ou seja, eu ainda tinha que ir pra academia, o filme começava às 5h20 e além disso eu ainda tinha que ir pra faculdade, ainda tinha uma porrada de coisa pra fazer, então isso aqui ficou um pouquinho bagunçado. Mas aí, como eu sou muito bom em improvisar, ou não, eu gravei alguns vídeos também indo até o cinema, que é o que vocês vão ver agora. Eu não vou enrolar muito, essa primeira parte vai ser sem spoilers, e aí depois, quando for pra me aprofundar um pouquinho mais na história e falar sobre os pontos que eu vi no filme, eu aviso vocês, caso vocês aí não tenham visto o filme e queiram assistir, e já adianto que vale muito a pena, tá bom? Vou ter que gravar isso aqui na rua, e boa sorte pro Kurt do futuro conseguir deixar esse áudio minimamente aceitável, tá? Confesso também que eu tô com vergonha de gravar isso aqui em público. Eu acho que eu ainda não sou esse tipo de youtuber. Dentro do meu quarto eu me garanto, mano. Na rua não. Todo mundo vai saber que eu tô gravando vlog. Puta merda. Nossa, que vergonha. Ah, eu também não sei configurar a câmera, tá? Ó, tá tudo estourado aqui em cima. Minha nossa. Como que conserta isso? Agora é eu que tô branco. Só pra poder alinhar tudo aqui certinho, vamos começar com a sinopse do filme. Basicamente, ocorreu um evento sobrenatural apocalíptico na história da humanidade. Ele ficou conhecido como Arrebatamento Silencioso. Esse evento simplesmente fez com que planetas e estrelas desaparecessem. O restinho de humanidade que sobrou foram só as pessoas que estavam em estações espaciais. E essas pessoas agora estão simplesmente vagando pelo espaço à procura de um lugar que seja minimamente habitável. O nosso personagem principal apresentado aqui no filme se chama Simon, e ele é interpretado pelo Markiplier. Ele foi condenado por um crime e a sentença dele foi basicamente servir de cobaia para a humanidade. Então aqui ele vai fazer um trabalho que ninguém mais quer fazer e que provavelmente vai matar ele. A humanidade encontrou uma lua morta que a primeiro momento não tem nada de especial, mas tem uma anomalia. Eles querem estudar essa anomalia e entender se tem como ter vida naquele lugar, se tem como desenvolver vida ou se já existe vida lá. E que anomalia que é essa, Kurt? É um oceano de sangue. Literalmente sangue. Não tem analogia nem figura de linguagem. É sangue, é literalmente sangue. Um sangue bem vivo, inclusive. Quase como se ele ainda estivesse correndo dentro de uma pessoa. É uma missão suicida, ele tem que explorar o fundo desse oceano de sangue. E pra fazer isso, é claro que eles entregaram pra ele um submarino bem meia boca. Ou seja, o cara é um condenado, o submarino dele é uma completa merda. E o cara tá indo pra uma missão que ninguém quer fazer, obviamente. Que ele provavelmente vai morrer. Mas falaram pra ele: explora essa coisa, se você trouxer alguma informação útil e conseguir voltar, você tá livre. Então o filme todo se passa no submarino que o Simon tá. Decidiram mandar esse cara porque se eles perderem ele, não vai ser nenhuma perda muito significativa. É tipo você andar em São Paulo, você tem que sair com o seu celular do ladrão, que geralmente consiste em um Motorola velho que não funciona. Uma coisa aqui que me impressionou e muito nesse filme foi a maquiagem. Cara, que maquiagem sensacional, tudo é muito bem desenvolvido. É um filme que custou muito pouco, 3 milhões de dólares para Hollywood, isso é merreca, e por conta disso eu não esperava ali alguns efeitos especiais tão impressionantes quanto que eu vi. A maquiagem tá simplesmente sensacional, cara. Cinema absoluto. Geralmente em filmes mais baratos escolhem mais efeitos práticos do que CGI, e que é a escolha excelente, porque aquelas coisas que a gente tá vendo na tela realmente existem. O ator realmente tá tocando em um submarino. Mesmo que tenha uma pós-produção, alguma ediçãozinha aqui, outra ali, a base existe. O Markiplier, quer dizer, o Simon, realmente tá dentro de um submarino, sabe? E as adaptações que fizeram pra esse filme também são muito, muito boas. Eu fui revisitar o jogo de Iron Lang e realmente as adaptações que o Markiplier fez pra esse filme foram só pra funcionar melhor como uma obra que você vai sentar e assistir. Não teve uma mudança de dinâmica ou coisa do tipo. É basicamente o que um cara tinha que ter feito em um filmezinho que lançou aí, tinha algum jogo indie de 2014, alguns robôs perseguem o cara por 5 noites, como que é o nome mesmo? Enfim, tudo é muito real, é muito palpável e crível. Dá pra acreditar que aquelas coisas funcionam daquela forma que tá sendo apresentada. Mas se o universo é muito convincente, e é um ponto extremamente positivo, agora tem um ponto negativo que eu vi nessa coisa. Como eu falei na análise do trailer, são 2 horas de duração, e que aqui no filme
filme é um pouquinho demais. Eu não vou mentir, não teve momento nenhum que eu fiquei entediado assistindo o filme, ou peguei o celular pra poder ver reels do Instagram no cinema. Uma letra. Ó de ovo. Ó de ovo, tem? Eu tava bem entretido do início ao fim, mas a diferença de ritmo do filme é muito grande, principalmente depois da introdução. Ó, o filme tem 2 horas, tá? Essa primeira parte aqui de introdução é muito legal, tem bastante coisa acontecendo justamente porque tá apresentando os personagens. Aí depois o ritmo cai um pouco, acaba ficando um pouquinho monótono justamente porque a gente tem que ver as tarefas que o Markiplier tá fazendo, e isso é monótono. Na verdade, a ideia do jogo em que o filme é baseado é justamente uma coisa que pode deixar qualquer um maluco, ficar confinado dentro de um submarino velho, e não traz segurança nenhuma, sem qualquer resquício de ser humano pra você poder conversar, só você e os seus pensamentos, enquanto você tá em um ambiente completamente desconhecido, se perguntando se vai conseguir voltar pra casa. Isso aí já é o suficiente pra atacar a ansiedade de qualquer um, não é não? O jogo é muito curto, dá pra finalizar ele inteiro dentro de 1 hora, e aí quando você vai pra um filme, você tem uma extensão de 2 horas, mas não me levem a mal, não é como se o filme devesse ter 1 hora, 1h20 e ele tem 2. Eu diria que ele devia ter por volta de 1h40 até 1h45. São poucos os momentos que o ritmo cai, mas eles são perceptíveis, é isso que eu quero dizer. Eu acho que se esse filme tivesse 1h40 já seria perfeito. Dava pra cortar uma coisinha ou outra ali que não foi tão relevante assim pra história. Mas além desse ponto, também teve muitas cenas que me pegaram desprevenido de um jeito absurdo. Não chegou a ter um jump scare, não teve susto, alguma coisa pulando na tela realmente, mas assim... tem umas coisas ali que é pra deixar qualquer um maluco, cara. O suspense é muito bem construído e conforme você vai ficando doido assistindo aquela coisa, você entende que na verdade é assim que o Simon tá se sentindo. A retomada de ritmo que esse filme tem depois ali da metade dele também é muito nítida. Agora, fazendo um paralelo com Five Nights at Freddy's, com o filme que saiu e com todo o contexto que a gente já conhece, eu diria que Iron Lung é a adaptação de jogo perfeita que FNAF queria ser. É muito forte essa aspa. Iron Lung é tudo aquilo que Five Nights at Freddy's sonha em ser em algum momento. Essa aspa é muito forte. Eu acredito que eu já tinha um preconceito, digamos assim, com esse filme, pensando que ele seria como o de FNAF. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Eu já entendi, Casimiro, cala a boca, cara. Justamente por conta do youtuber que produziu ele. Mas não, isso é um filme de terror, cara. E é uma adaptação tão bem feita que alguém que nunca ouviu falar do jogo vai conseguir assistir e entender a história muito bem. E alguém que já conhece o jogo também vai gostar demais das coisas que acontecem ali. Coisa que não acontece com o filme de FNAF. A impressão que dá com o FNAF é que a gente tem a história dos jogos, a história dos livros e a história dos filmes. Na verdade não é a impressão, né? Realmente é isso, mas enfim. E pra você entender a história dos filmes, que é uma história completamente diferente da história do jogo e da história dos livros, você tem que saber a história dos jogos e dos livros. Quando você vai criar uma obra nesse estilo, um filme, alguma coisa do tipo, você precisa entender que muita gente que vai ao cinema, muita gente que assiste aquilo, vai ter aquela obra em específico como o primeiro contato com essa história. E na minha humilde opinião, o Markiplier entendeu isso muito bem. O jogo original tem muitos mistérios e o filme também, mas o que eu entendi foi que o filme representou os mistérios do jogo e não estendeu eles. Mais uma vez, no filme de Five Nights at Freddy's, a sensação que dá é que a gente tem mais perguntas e menos respostas, como se o pouco que você soubesse fosse mentira e ainda surgem mais perguntas. Isso só é cansativo, não instiga nenhum mistério. Agora, no caso de Iron Lung, além de apresentar aquelas coisas que a gente já tem alguma noção, ele também trouxe mais mistérios. E quem joga Iron Lung geralmente são as pessoas que gostam de mistérios, de analisar uma história, ver cada detalhe, tentar entender uma coisinha aqui, outra ali que aconteceu de diferente, em algum momento que você não percebeu, esse tipo de coisa. Então esse filme é perfeito para essas pessoas, ele tá representando muito bem o que o jogo representa. Então sim, Iron Lung tem conteúdo para estender a história do jogo de 1 hora para 2 horas em um filme. Não significa que ele precisava de 2 horas, mas ele tem conteúdo. O Markiplier conseguiu estender muito bem a história. Minha nota final para Iron Lung, completamente pessoal, é 9 de 10, eu gostei pra caramba dessa coisa. E dito isso, a partir de agora a gente tem uma parte com spoilers, então se você quiser assistir esse filme, eu recomendo fortemente que você não veja essa parte. Na verdade isso vai ferrar a retenção do vídeo, então se você puder assistir no mudo, também você me ajudaria demais. Mas enfim, vamos falar agora com spoilers do filme. Na introdução do filme já mostram pra gente como que funciona o submarino. A ideia principal é, uma instalação foi feita naquela lua. Essa instalação tem o objetivo sim de realizar pesquisas naquele ambiente pra poder descobrir o que tá acontecendo por lá, se tem como criar vida, se existe vida e etc. Ou seja, qualquer coisa
é muito importante. Como eu falei no começo desse vídeo, eles pegam um condenado e um submarino qualquer muito velho, porque eles já perderam alguns submarinos anteriormente. Ou seja, eles não têm medo de perder esse submarino e nem o Simon. Esse submarino, além de muito velho, ele foi projetado para ser utilizado em oceanos normais, tá bom? Água e não sangue. Isso é uma gambiarra de nível intergaláctico. Já apresentam algumas coisas pra gente, como que funciona, e o principal, o vidro da parte da frente do submarino, ele é reaproveitado, assim como o submarino inteiro. Ou seja, ele não tem resistência para poder aguentar a pressão do fundo do mar. Esse pequeno detalhe faz com que até aquele vidro seja selado depois. E uma outra questão é, esse submarino inteiro é selado. Essa coisa cheia de solda, não tem como eles tirarem o Simon de lá. Não é um submarino tradicional, moderno, cheio de radar, com uma escotilha bonitinha para você poder abrir e sair e blá blá blá. No mais, isso é só uma pilha de sucata jogada em um oceano de sangue. Além dos controles tradicionais que o Markiplier utiliza para poder se locomover nesse oceano, a equipe lá de cima também já fez o necessário para poder mapear aquela região. Pelo menos a região em específico que teoricamente é para ele ficar. Ele vai se movimentar por lá através de um plano cartesiano, X e Y, é o basicão. Roda isso daqui, muda a trajetória do submarino, vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. É isso. Além disso, como ele precisa coletar informações a respeito de tudo aquilo ali, ele também tem uma câmera. Essa câmera tá localizada na frente do submarino, só que ele acessa ela na parte de trás. Então ele vai ali no fundo, tem um botãozinho na parede, aqui do lado tem um monitor que é do tamanho dele, que fornece essa foto que foi tirada com alguns segundos de delay. Ou seja, aperta o botão, espera um pouquinho e de repente isso aqui pisca. Gera luz no submarino inteiro e mostra uma foto do que ele viu. Mostra uma foto do que tá na frente dele. Obviamente a história começa bem devagar, ele desce com muito medo de tudo, tira foto de umas pedras, umas coisas e blá blá blá, e de repente tem um esqueleto, aparece a merda de um esqueleto no fundo daquele mar de sangue. Ele não parece ser nem um pouco pequeno, parece ser um pedaço de uma costela ou alguma coisa do tipo, de algum bicho que provavelmente é muito maior que esse submarino. O Simon fica em choque, depois puxam ele de volta, perguntam pra ele sobre o que aconteceu e blá blá blá, e obviamente ele volta pra lá depois, até porque se fosse pra ele sair do submarino, o filme acabaria com 20 minutos. O Simon volta, vai pro mesmo lugar com aqueles ossos, dessa vez com uma modificação realizada no submarino para poder tentar coletar eles e levar lá pra cima. Até que quando ele para no exato mesmo lugar em que os ossos foram avistados por ele há 10 minutos, os ossos sumiram. Pela minha concepção, essa primeira parte do filme investe mais num suspense do tipo, ó, tá acontecendo alguma coisa, hein? Ó, que será que é isso? Será que tem bicho aí? Será que não tem? Ó. Então você pensa, tá, tinha ossos ali. Não significa muita coisa porque ainda assim não tem um ser vivo, mas tinha ossos ali, ele parou, desceu lá de novo e os ossos sumiram. E quando ele volta mais uma vez, o povo fala não, relaxa, não tem corrente marítima no oceano tradicional, aqui também. Então existe uma justificativa que até que faz sentido, sabe? Pode ter tido uma corrente ali que levou aqueles ossos para algum outro lugar, mas é estupidamente suspeito isso ter acontecido logo depois que ele desceu lá para poder analisar. O Simon volta e a partir daí, filho, daqui para frente é só para trás. O oxigênio dele vai diminuindo, é o suficiente para ele ficar um pouco ansioso. Ele vai explorando a região para poder tirar fotos e cada foto é mais suspeita que a anterior. Ele começa a ir para regiões que nem estavam catalogadas e começa a catalogar por si mesmo. E ainda assim tem o medo do que tá ali junto com ele, porque tem alguma coisa. E alguma coisa que vez ou outra ao longo do filme vai se mostrando presente. Quase como que eu tô aqui, hein, não esquece de mim não. Eventualmente acontece uma cena que cara... Cinema, mano, cinema. Como eu falei nessa primeira parte sem spoilers, o filme tá em um ritmo um pouquinho mais lento. E aí, de repente, essa coisa tá indo assim e começa a subir. E começa a subir, subir. Simon começa a alucinar dentro daquele submarino. Eventualmente uma voz fala com ele no rádio, ele para pra conversar e são as pessoas de outra tripulação que também foram enviadas pra essa missão de fazer um reconhecimento daquela área. Obviamente eles não retornaram. O cara tá ficando em pânico, já não sabe mais o que fazer. Essa primeira alucinação dele não diz que tá acontecendo algo sobrenatural necessariamente, porque as informações que essa voz solta são informações normais, coisas que ele já sabe, não tem nenhuma informação extraordinária ali, mas eventualmente a alucinação fica ainda pior. O Simon apaga e ele tem uma visão, e puta merda, que coisa incrível. Ele se enxerga dentro daquele oceano de sangue de frente para aquele monstro enorme que ele já tinha visto anteriormente. Esse monstro dá as caras e fala com ele. E mais uma vez, até esse momento eu ainda tava na dúvida se aquilo era algo sobrenatural acontecendo
ou se ele tava alucinando, porque o filme pode tratar isso dessa forma. Poxa, se o cara tá sonhando, ele pode sonhar com qualquer coisa. E nenhuma das informações que apareceu ali eram coisas que ele, teoricamente, não sabia. Então todas essas informações estavam dentro do cérebro dele. Simon acorda dentro do submarino. Aí nessa parte a gente entende que aquilo foi um sonho e eventualmente ele consegue entrar em contato de novo com a galera do suporte que tá lá naquela instalação. O cara já tá ficando maluco e ele consegue transparecer muito bem essa ideia de que a sanidade dele tá indo embora aos poucos. Ele conversa com a galera da instalação e passam pra ele que ele ainda tem uma chance de sobreviver. Então a esperança dele não acaba. Na verdade, mesmo que ele não tenha esperança nenhuma, o que mais que ele pode fazer, cara? Aceitar a morte ou tipo, pelo menos tentar uma última coisa? Até que eventualmente você percebe que tem alguma coisa crescendo dentro do submarino. Quase como se fosse uma doença infectando ele, criando tentáculos e matéria orgânica dentro do submarino. Nessa hora o filme assume o horror cósmico mesmo, não existe mais espaço pra dúvida, realmente aquele monstro tá conversando com o Simon. Tem alguma coisa naquele oceano, aquela coisa já matou mais gente além dele, e além de estar ali naquele oceano presente, essa coisa também consegue ler a mente dele e conversar com ele. Isso é horror cósmico, é um mal muito maior do que o cérebro humano consegue compreender. E que escolha genial pra esse filme, cara. Puta merda, palmas, palmas. Palmas pro Markiplier. Cinema, cinema! Não vou estragar o filme pra vocês, mesmo vocês que escolheram assistir até o final, ver spoiler e blá blá blá. No final, é claro, o Simon acaba morrendo, que nem na história do jogo, só que o jogo ainda é mais pessimista do que o filme, porque aqui, pelo menos, o Simon consegue pegar aquelas informações que ele precisava pegar, ele coloca elas em um colete salva-vidas e consegue mandar ele lá pra cima. No finalzinho do filme, a gente vê que mesmo após a morte do Simon, essa informação conseguiu chegar até a superfície. Eu não consigo lembrar se no final do filme mostra que realmente aquilo foi encontrado ou não, mas só esse finalzinho já é muito mais otimista do que o final do jogo. Cara, que filme absurdo, eu queria assistir ele mais vezes pra poder fazer esse vídeo, pra poder relembrar de cada coisa, mas sério, se você tiver essa possibilidade, vá até o cinema pra poder assistir esse filme, porque ele é muito bom, cara. Puta merda, eu gostei demais. Galera, isso aqui foi uma análise do filme de Iron Lung, mais uma vez, ninguém pediu essa coisa, mas eu queria muito fazer. No geral é isso, comenta aqui o que você achou desse filme, o que você achou da história, se teve alguma dúvida ou não, a gente pode debater um pouco aí pra poder buscar alguma resposta, né, de algumas informações que foram apresentadas. E no geral é isso, não esquece daquela coisa básica, tá? Se inscrever, deixar o like, compartilhar e por aí vai. Eu sou o Kurt e até mais. A gente se vê no próximo vídeo.